Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que estejam assistindo. Amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, nós estamos aqui reunidos para a transmissão de mais uma revista espírita, Revista Espírita Online, que é um estudo que nós fazemos, o Carlos está mostrando para a gente ali, a Revista Espírita de 1861, e a edição de hoje é a edição de junho. Estamos em junho de 2024, né, mas vamos falar da Revista Espírita de junho de 1861, voltando no tempo. E vendo ali é muito interessante porque a gente tem, mais ou menos em tempo real, o que acontecia no movimento espírita e nas divulgações que Kardec fazia àquela época, né? E nós temos aí apenas, né, em 1861, 4 anos ainda, né, muito pouco de existência do espiritismo no mundo, mas muita coisa já acontecia e a gente pode acompanhar isso hoje, né, com esses relatos de Kardec na Revista Espírita. E a nossa intenção é apresentar de forma resumida esses artigos que estão na Revista Espírita de junho de 1861 e incentivar todos a ler, a estudar a Revista Espírita, que é um material muito rico. Nós queremos agradecer a presença de todos aqueles que nos assistem, e especialmente os nossos amigos do NEFA, a Elizabeth, a Eliane, o Carlos Gomes, que já participaram em outras edições da Revista Espírita, já são veteranos de explicação, pelo menos de explicação nós somos, né? De explicação da Revista Espírita, de participar desse programa. Muito obrigado desde já a todos vocês. E antes de nós darmos início, eu gostaria de pedir a gentileza a Eliane de fazer uma prece, né, para darmos início às nossas atividades. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, né? Vamos fazer a nossa prece, então, para iniciar os trabalhos, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e agradecer a oportunidade desse estudo tão interessante, com tanto aprendizado, e que nós vamos fazer o possível para dividir com vocês. Que Jesus nos abençoe e nos guie sempre na sua imensa bondade, e que nós possamos fazer o nosso melhor aqui. Graças a Deus. Muito bem, muito obrigado, Eliane. Que Jesus abençoe aqui esse nosso trabalho. E a gente vai ter aqui, então, a apresentação de 8 artigos. 2 rodadas. Na primeira rodada, cada um de nós vai fazer uma explicação resumida de um deles. E nós vamos começar com o nosso amigo Carlos Gomes, que vai falar justamente do primeiro artigo dessa revista. Carlos, por favor, fica à vontade, muito obrigado. Pois não, agradeço pelo convite, a minha saudação a todos os presentes, todos que nos assistem. E é muito interessante, quando nós vemos a Revista Espírita, que a gente chega mais próximo de Kardec, percebe, né, a grandiosidade do seu trabalho, porque além de todos os livros que ele escreveu, de todas as cartas que ele respondia, ele também continuava sendo um pesquisador, né, porque tudo que saía da atualidade, né, artigos de jornal, ele aproveitava para inserir na revista e comentar relacionando com o Espiritismo. Né, nesses 4 anos, né, dessa revista que você falou aí do Espiritismo, ele já via artigos, né, como esse que nós vamos apresentar, que falava praticamente a mesma coisa que a doutrina espírita veio esclarecer, né? Então, ele é aquele que continuava pesquisando e ele começa essa revista de junho de 1861, publicando um discurso de 1834, discurso feito por Channin. E quem era Channin? Né? William Ellery Channin era norte-americano, né? Ele nasceu em 1780, e em 1803 ele se tornou ministro, né, de uma capela, né, em Boston, né, nos Estados Unidos, e lá ele professava a doutrina dos unitários, que era uma seita protestante. E ele ficou bastante conhecido pelos seus pontos de vista,
pela eloquência, né, da sua oratória, que era bastante admirável, né, e todas as pessoas queriam ir lá para ouvi-lo, e também escreveu obras, né, com cunho filosófico, e assim ele era bastante considerado nos Estados Unidos. À sua época, estamos falando aqui do século XIX, né, o mesmo século de Allan Kardec. E ele pregava nos seus discursos, na sua igreja, contra a escravidão, né, que à época ainda era legalizada. E assim ele ganhou bastante prestígio, principalmente com um grupo que já existia anti-escravagista, né? E ele veio a desencarnar em 1842, aos 62 anos. Então, nesse discurso que Kardec reproduz na Revista Espírita, Chanin vai dizer que seria irracional imaginar que não houvesse outros mundos além da Terra, e outros até mais elevados do que esse nosso que nós conhecemos. E ele também chamava de antirracional pensar que não exista um mundo espiritual. Né? Então, ele vai dizer, né, nos seus cultos, que aqueles que deixam esse mundo, eles, né, mantêm ainda um laço, né, de união, aí, de comunicação com os que aqui ficaram. Né? Laços que vão se depurando, mas não chegam a se dissolver. Né? Então, olha o que ele diz. Estamos habituados a considerar o céu como afastado de nós, mas nada prova que o céu está tão longe de nós assim. Para ele, o céu é a união, é uma sociedade onde residem os seres espirituais. E ele questiona, não podem esses seres preencher o universo, né? E esse céu estar em toda parte e não numa localização específica? Né? Ainda pergunta, é provável que tais seres sejam circunscritos, tenham uma forma como nós, e sejam limitados por alguma matéria? Olha o visionário que ele era. Né? Então, um sentido novo, um novo olhar poderia mostrar que esse mundo espiritual nos envolve em todos os lados. E que lá, como aqui encarnados, existem inteligências em diversos graus, né? Uns mais evoluídos, outros menos, né? E que a felicidade desses espíritos e o seu progresso seria educar aqueles que estão no nível mais abaixo, que estão mais atrasados. Então, ele vai, né, fazendo o seu discurso, é bastante longo, são várias páginas, então nós estamos aqui só dando, né, um início para dar vontade de ler na íntegra a Revista Espírita, mas eu quero destacar a fala de Kardec ao final desse discurso, que ele vai dizer, né, reforçar que ele foi escrito em 1834, muito antes, né, das aparições lá na América, né, dos fenômenos mediúnicos, muito antes das Irmãs Fox, que foi em 1848, e muito antes do Espiritismo, né, que vem em 1857. Né? Então, Kardec vai questionar o seguinte, não é admirável esse homem pressentir com tanta justeza aquilo que deveria ser revelado só anos mais tarde? Né? E ele mesmo responde, por quê? Salvo poucas exceções, a sua descrição da vida futura está em perfeita concordância com o que os espíritos trouxeram. Só que ele faz uma ressalva, só faltou falar de reencarnação. Aí, Elizabeth, faltou a reencarnação que estávamos falando há pouco. Né? Então, ele conclui o que sempre dizemos até hoje, o Espiritismo não é uma invenção moderna, da era moderna, do século XIX. Ele é de todos os tempos. Né? E tanto é assim que encontram-se traços dessas ideias, né, numa porção de vários escritores antigos, nos modernos, tanto nos sagrados quanto nos profanos. Então, o Espiritismo é uma verdade que precisa ser estudada, não só pelos espíritas, mas por todos que querem conhecer
o que é a vida material e a sua continuidade no lado espiritual. Então, é isso que eu gostaria de trazer para estimular a leitura desse artigo e da revista como um todo. Muito bom, Carlos. Muito obrigado. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para comentar, né? Seria bom que a gente tivesse aqui, mas como são vários artigos, então eu já vou passar para o próximo, que é o segundo artigo dessa revista, que eu fiquei responsável por comentar, que é a carta do senhor Roustan de Bordeaux, né? E o que, como o próprio nome, o título sugere, é a publicação de uma carta que Kardec recebeu, e ele reproduz essa carta na Revista Espírita, e o senhor Roustan, ele era um advogado da corte imperial da cidade de Bordeaux. Então, uma pessoa importante, uma pessoa com esclarecimento, uma pessoa conhecida e ilustre. E nesta carta, eu vou detalhar aqui, o senhor Roustan, ele tomou o conhecimento da doutrina espírita, começou a estudar a doutrina espírita, se interessar, acreditar, mesmo sem inicialmente ter a comprovação através da prática mediúnica, de uma visão ou de qualquer tipo de fenômeno mediúnico, mas estudando, lendo, vendo que o conhecimento que a doutrina espírita trazia fazia sentido, era lógico, né? E ele passou, então, a ser espírita e escreveu uma carta a Allan Kardec, onde ele até agradece pelo conhecimento, né, e por tudo que a doutrina espírita permitiu que ele mudasse, né, o seu pensamento, as suas ideias e compreendesse melhor a vida. Mas antes de reproduzir essa carta, Kardec escreve inicialmente sobre a importância dos comentários e dos princípios, né, favoráveis ao espiritismo que são apresentados por alguém da posição, né, e com o esclarecimento do senhor Roustan. Afinal, ele era ali uma pessoa importante, conhecida, até da nobreza. E por que ele faz esse comentário? Porque o espiritismo, naquela época, e ainda hoje, né, mas especialmente naquela época, era muito criticado, né, especialmente por pessoas que não se davam o trabalho de conhecer um pouco, de estudar profundamente e faziam críticas. Kardec, pessoalmente, era muito criticado, a doutrina espírita era muito criticada. E Kardec se sente, de certa forma, satisfeito, não por ele, mas pela doutrina, com a carta que ele recebe, né, do senhor Roustan, que inclusive autoriza, né, a publicação, e ele publica nessa revista. O que o senhor Roustan vai dizer? Em primeiro lugar, eu destaquei algumas partes, né, porque a carta, inclusive, é muito longa, ele escreveu uma carta longa mesmo, que vale a pena depois ler diretamente na revista. Mas ele diz inicialmente que ele recebeu a influência e colheu o benefício das palavras de Cristo a Tomé. Quando Jesus diz a Tomé, felizes os que não viram e creram. E por que ele diz isso? Porque, inicialmente, ele não viu nenhum tipo de fenômeno mediúnico, ele não era médium, ele não tinha recebido nenhuma comunicação espiritual, ele não tinha participado de nenhuma reunião mediúnica, ou seja, da prática espírita, mas por ter lido, estudado, compreendido e acreditado na existência dos espíritos, na possibilidade das comunicações, né, com o mundo material, sem ter presenciado nenhum fenômeno mediúnico. Então, ele faz essa referência às palavras de Jesus a Tomé, né, que a gente sabe que Tomé era aquele apóstolo de Jesus que precisava ver para crer, né, e ele fala assim, felizes os que não viram, e ele não tinha visto nada de comunicação, mas acreditava pelo estudo, pela lógica, né? E tem um trecho muito interessante, que eu até deixei aqui para ler, porque é muito bonita a palavra dele. Ele fala assim, Deus me recompensou muito por ter acreditado sem ter visto. Depois vi, e vi bem. Vi em condições proveitosas, a parte experimental veio animar,
se assim me posso exprimir a fé que a parte doutrinária me proporcionara, e fortalecendo-a a imprimir-lhe a vida. Então vejam que é uma carta, um depoimento interessante de alguém que, primeiro, como a grande maioria de nós, toma contato com a teoria espírita, a doutrina espírita, o estudo, quando ele se refere aqui à parte doutrinária, antes mesmo da parte prática. E ele considera que, pela preparação que ele teve, pelo estudo que ele teve, Deus proporcionou a ele a oportunidade também de conhecer a parte prática, o fenômeno mediúnico. Ele fala que depois de um certo tempo, aí sim ele viu, e viu bem, né, conforme as próprias palavras dele, a parte prática do espiritismo. Uma outra coisa interessante, que ele usa uma metáfora, eu achei bem legal, porque ele fala assim, depois dele ter estudado e compreendido, né, a doutrina espírita, ele estudou teoricamente, compreendia, ele conhecia o mundo invisível como quem conhece Paris, por ter estudado, né, lido nos livros sobre Paris e tal, e visto no mapa, né? Então ele fazia essa metáfora, olha, eu conheço e eu estudei a doutrina espírita, eu conheço o mundo espiritual, o mundo invisível, por ter lido, como alguém que conhece Paris por ter lido num livro sobre Paris, por ter olhado mapas e tal, né? Sem nunca ter ido a Paris. Aí depois ele fala que ele passou a conhecer a parte experimental pelo trabalho, pela observação, e isso não fica muito claro na carta, mas além de ter presenciado, eu consegui, pelas palavras dele, entender que ele próprio estava desenvolvendo a mediunidade, né? E ele próprio tendo a experiência de comunicação com o mundo espiritual. Porque ele diz assim, que pela parte experimental, depois, pelo trabalho, pela observação, ele passou a conhecer o mundo espiritual e seus habitantes como aquela pessoa que realmente foi a Paris e percorreu, né, as ruas de Paris. Então ele usou essa metáfora que eu achei bem legal. E aí ele diz a Kardec que, né, se iniciou na prática espírita, auxiliado, e isso é um outro ponto que eu achei muito bacana, auxiliado por um espírita da cidade de Bordeaux. Então, lembrando que ele escreve a Kardec de outra cidade, Kardec estava em Paris, e ele escreve da cidade de Bordeaux, e ele foi auxiliado na prática espírita, na prática mediúnica, pelo senhor Sabot. E esse senhor Sabot era um espírita de Bordeaux, conhecido de Allan Kardec, e foi Allan Kardec que, numa outra correspondência com ele, indicou que ele procurasse o senhor Sabot, né? Então, esse senhor Roustan, ele já era um estudioso do espiritismo, sem nunca ter presenciado uma reunião mediúnica, né, a prática espírita, e Kardec sugere a ele que procure o senhor Sabot. Então, Carlos, aqui a gente começa a ver essa importância que é do início desse movimento espírita, né, entre cidades, e Kardec, que já tinha o conhecimento de um espírita, de um médium sério numa outra cidade, e de alguém, uma outra pessoa interessada em conhecer e se aprofundar na prática espírita, Kardec sugere que ele, então, o procure, e ele faz isso. E aí ele relata nessa carta que foi o senhor Sabot que o auxiliou, né, nesse início, né, nessa prática mediúnica. Então, assim, é uma carta muito interessante, tem mais detalhes que a gente não tem tempo aqui, né, infelizmente, de detalhar, mas ele cita, por exemplo, sobre a reencarnação, da importância desse conhecimento, desse princípio espírita da reencarnação, que na verdade comprova a lei da justiça divina, tá? E ele faz um agradecimento depois muito especial a Kardec, diz a ele no final, nas despedidas dessa carta, que ele estava se programando, se planejando para ir a Paris, para poder cumprimentá-lo pessoalmente, fraternalmente, mas que por motivo de saúde esse plano tinha que ficar para um outro momento, né? Vamos ver se nas próximas revistas se tem esse relato desse encontro do senhor Roustan com Kardec, mas ele realmente tinha a intenção
de visitar Kardec, de ir até Paris para encontrá-lo pessoalmente. Lembrando, Luiz, naquele livro Viagem Espírita, né, de Allan Kardec, em 62, ele foi a Bordeaux. Provavelmente eles tenham se reencontrado. Sim, sem dúvida. Bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. Então é isso, gente. Então esse é a carta, assim, é um resumo, porque, como eu disse, a carta é longa, muito interessante, e sugiro fortemente que aqueles que tiverem interesse depois busquem, né, na Revista Espírita e leiam essa carta que foi direcionada a Allan Kardec, que ele publica na Revista Espírita. Muito bem, dito isso, vamos então para o próximo artigo, que vai ser explicado pela nossa amiga Elizabeth, e cujo título é A Prece. Então, Elizabeth, por favor, fique à vontade. Sim, boa noite a todos. E como vocês comentaram, a prece se trata também de um trecho que Kardec resolve transcrever, é um trecho de uma poesia enviada por um correspondente de Lyon, que ele acha que está tão de acordo com os preceitos, com os ensinamentos da doutrina espírita, que ele acha por bem transcrevê-la, publicar, né, na Revista Espírita. E vale a pena ler também a poesia, é muito bonito o trecho da poesia. Eu não vou ler a poesia, vou só me ater a comentar também, né? Depois eu acho que seria interessante, se alguém tiver curiosidade, né, ler a poesia de forma completa. Mas ele inicia dizendo que, com certeza absoluta, a poesia foi inspirada por um espírito elevado, e que os efeitos e os objetivos da prece estão escritos ali de forma clara e precisa. E que a prece não derroga as leis de Deus, porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Então, se a prece derrogasse, ela iria contra um dos atributos de Deus. A ação da prece, através da prece, nós entramos em contato com a espiritualidade, com Deus, recebemos os fluidos através de consolação, de luzes, de força, de esperança, e também emanamos esses fluidos. A prece aos desencarnados, ela é muito importante e ela alcança os desencarnados. É agradável a eles, não somente pela simpatia, mas também pela compaixão, pela piedade, e incita neles a vontade, o arrependimento e a vontade de reparação, através da prática do bem. Kardec comenta a questão da crença das penas eternas ou fogo eterno, dizendo que é uma crença que é contrária à lógica dos atributos de Deus, que é a justiça e a bondade. Que um Deus de justiça e bondade não condenaria os seus filhos a penas eternas por faltas cometidas em uma vida passageira. Ele continua dizendo que essa crença do fogo eterno ou das penas eternas, ela é restrita até mesmo entre os fiéis da Igreja Católica, e que cada vez mais ela vem sendo menos numerosa, e que, inclusive, entre os eclesiásticos e os teólogos, ela é pouco numerosa, e eles a encaram de forma simbólica, interpretando, dando uma interpretação relativa e não absoluta, totalmente de acordo com a forma que é interpretada na doutrina espírita. Bom, então é isso, em linhas gerais, o que o artigo prece traz para nós. Mas, como eu disse antes, vale a pena, né, pegar e ler, porque ela é bem, bem interessante. A maneira como está escrito, a poesia em si, é muito bonita. E no meu aqui tem uma parte em português, a outra em francês. Não sei se de vocês aí também saiu assim, da FEB. Né? O meu não. O meu está só, a Wikipédia só português. Né? E a assinatura a poesia, Carlos? A poesia em português e em francês? Português de um lado, é a original do outro lado.
Laprière. O meu peguei no Kardecpédia. Não tem, não, só tem em português. E a assinatura parece que é Joly, né? Joly. Do seu tá assim, cara? Joly? É isso mesmo. É interessante ter a poesia, porque ela foi originalmente escrita em francês, e o poema, poesia, um soneto, ele sempre tem a questão de rimas, né, de métricas da poesia, e que quando se traduz para outra língua, nem sempre se consegue, né, manter o estilo poético. Vai se traduzir, mas tem a questão da métrica, da poesia, da rima, que às vezes não dá certo, não bate, né, porque foi escrito no outro idioma. Então, nesse caso da Federação Espírita Brasileira, traz também a poesia na versão em francês. Muito bom. Muito bom, gente. E agora nós vamos ouvir a nossa amiga Eliane, que vai nos falar de um texto, de um artigo, cujo título é bem interessante, eu até brinquei com a Eliane, né, que é sobre efeitos do desespero. A gente anda tão desesperado, ou a gente fica, às vezes, tão desesperado, né? Vamos ver o que esse artigo nos fala sobre os efeitos do desespero. Fica à vontade, Eliane. Você não está desesperada não, né, Eliane? Não, já estive. Agora está calma, está tranquila. Agora estou calma. Então tá bom. Então fala sobre o efeito do desespero, já que você está calma, você pode falar dos efeitos do desespero. É porque a gente, quando desesperado, não fazemos nada direito, né? E enquanto vocês falam aí, a parte de vocês, estou aqui pensando que Kardec merece realmente essa homenagem que é feita, porque é incrível esse trabalho dele, da Revista Espírita, né? Sem contar os outros, claro, nós estamos aqui falando dela, e é um privilégio participar. É muito aprendizado e a gente fica realmente até emocionado de ver o tanto que esse homem trabalhou e lutou pela doutrina espírita, né? Vou pedir desculpa para vocês que talvez na hora de citar algum nome em francês aqui eu não faça jus à pronúncia, mas vou fazer o meu melhor. Esse efeito do desespero eu achei muito interessante, são 3 histórias, e com certeza se eu pedisse para cada um de vocês contar para gente uma história onde o desespero acabou dando problema, cada um de vocês teriam muitas histórias para contar. Às vezes as pessoas morrem, não é da doença ou do acidente, mas morrem do desespero e morrem do medo. Nós passamos por uma situação difícil aí que foi do Covid, eu mesma teria algumas histórias para contar, onde a pessoa não morreu do Covid, morreu do medo do Covid. Mas aí vamos nos ater aqui ao que o Kardec nos conta, né? Inclusive começa o artigo falando que se tivesse uma estatística para falar do quão grave é esse desespero, a gente se assustaria, porque ele ficaria no ranking, no primeiro lugar desse desarranjo do cérebro, né, que ele considera o desespero. Então ele conta a história de um senhor, que é o Laferrière. A filha dele, de 20 anos, foi acometida por uma doença e veio a falecer em questão de dias, de forma muito rápida. E o pai ficou desesperado com essa morte, não se conformou, e 36 horas depois ele também morreu. Então a família acompanhou um féretro, e dali, 1 dia e meio, estava de volta no cemitério para enterrar o senhor Laferrière. E inclusive tem uma frase que eu até destaquei: a morte os separou e voltou a os unir. E então os comentários, né, que se o senhor Laferrière tivesse ideia do futuro, conhecesse melhor o espiritismo, com certeza isso não teria acontecido, porque ele ficaria seguro de que Deus sabe o que faz, que é sempre o nosso melhor, que a filha dele não havia acabado, ela havia simplesmente mudado de plano, e ele teria acreditado que a filha dele, pelo amor que os unia, estava ali do lado dele o tempo todo e continuaria até que um dia eles poderiam se encontrar na espiritualidade. Então eu achei bem interessante esse fechamento aqui, né,
E se ele também acreditasse na possibilidade da comunicação com os ditos mortos, ele também teria, aquietado o seu coração e, de repente, não, fazer esse passamento de forma tão rápida, né, pelo desespero que o acometeu. Então eu achei muito bonito esse fechamento aqui falando da doutrina espírita, né, o quanto que esse consolo nos apazigua o coração e a cabeça, o cérebro, né. Achei linda essa história. E tem uma outra também baseada nessa questão do efeito do desespero, contando de um rapaz de 25 anos apenas, ele era casado, tinha um menino de 1 ano e meio, se chamava Leon. Ele sempre, a gente vê que Kardec sempre, tenta, proteger a identidade, que são histórias verídicas, então ele fala só o primeiro nome ou então, só o segundo nome. E essa senhora, ela foi acometida por uma febre tifoide, que é uma doença bem grave, causada por uma bactéria, e ela dá diarreia e vômito, e a pessoa desidrata de uma tal forma, que se não entra rápido com antibiótico, a pessoa acaba falecendo. Ela é transmitida através de alimento, de água, e essa senhora morreu de uma forma muito rápida, essa jovem senhora, e o marido ficou inconformado com essa morte. E aí ele era uma pessoa que tinha negócios, era muito bem-sucedido, ele foi fazer uma viagem que esses negócios exigiam, e quando ele chegou em casa, ele tinha uma sala contígua ao escritório, e a empregada veio dizer que o jantar estava servido, e ele estava com a cabeça baixa, debruçado nas mãos, né, em cima da mesa, e ele falou para ela que ele não precisava de mais nada, e ela achou estranho essa resposta dele, viu que ele estava esquisito, chamou os pais, eles vieram, já trouxeram o médico, o doutor Dobois, eu imagino que seja assim, né, que pronuncia o nome, e quando eles chegaram, o Leão já estava morto, e aí eles descobriram que ele havia tomado veneno, é o láudano, que é a base de ópio, que era usado em cavalos, é um medicamento usado muito para dor. E ele acabou se envenenando. Então, é a mesma questão, anterior, né, se ele soubesse que a esposa não estava morta, que ele poderia sim se comunicar com ela e ela continuaria com ele, com o filho, e que ele poderia refazer a vida dele, enfim, e se ele não tivesse se desesperado, o filho não teria ficado órfão de pai e mãe, né, isso depois não relata qual foi a consequência desse ato impensado, mas a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que o suicídio é uma porta falsa e que nós não deveríamos, recorrer a ela. Então, é uma questão de aprendizado grande também, né, não é esse amor imenso e doído, ele não vai acabar por conta da morte, né, e ele, infelizmente, não tendo esse conhecimento, acabou se suicidando. E o último caso desse efeito do desespero é uma história bem intrigante também, que era uma senhora religiosa, o marido dela ficou adoentado, eles chamaram um médico, e esse senhor acabou morrendo. E ela ficou muito irritada, muito brava, inconformada com essa morte, e ficou desesperada mesmo, e aí ela acabou culpando o médico por conta dessa morte, né, dizendo que ele não havia feito o possível para salvar o marido dela. Isso acontece com bastante frequência, né, a gente normalmente tenta culpar algo ou alguém quando as coisas não, se encerram da melhor forma. E aí ela começou a perseguir o médico, ela, seguia, ela fazia ameaças, ela dizia que, as coisas não iam ficar bem para o lado dele, ameaçava de morte, e a vida desse médico virou um inferno. E ele começou a ficar com medo dela e até pensando em procurar as autoridades para denunciar, para que tivesse uma proteção, né. Naquele tempo não existia a Lei Maria da Penha, ainda mais sendo um homem aqui sendo ameaçado, né, mas ele disse que ia procurar os recursos dele.
E foi muito interessante que essa senhora e o marido, já falecido, tinham um amigo que era espírita. E graças a Deus esse amigo interviu, conseguiu uma comunicação, onde o marido tranquiliza o coração dessa mulher, dizendo que ele estava bem e que era para ela, por favor, parar de perseguir o médico, que havia chegado a hora dele, que ele realmente precisava fazer essa transposição para o outro plano e que não tinha sido culpa do médico, definitivamente. E aí, eu achei engraçado que ela procurou o médico para conversar e ele, claro, morrendo de medo, ele falou: "Nossa, agora essa mulher me mata". Mas não era para isso, era para fazer as pazes. E aí ela conversou com o médico, disse que o perdoava e pediu perdão também. Então achei bem interessante, eles se perdoaram mutuamente e no encerramento do texto, né, perguntado: "Será que a religião é inútil?" E ele mesmo responde: "Não, a religião ela é muito importante, mas a maioria dela, nós sabemos, não dá esse respaldo e essa consolação que o espiritismo nos dá", né. Então, a vida não termina no túmulo, muito menos, termina com as nossas afeições. Então são 3 histórias, que a gente trouxe, cada uma delas com ensinamentos muito bons e acho importante a gente pensar sobre isso, né, e achei linda essas histórias, e realmente são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E é isso, efeitos do desespero. Não nos desesperemos. Muito bom, Eliane. Muito obrigado pela explicação. E, de fato, né, diante das situações difíceis que todos nós passamos, é, de certa forma, natural que as pessoas se desesperem, mas o efeito disso pode ser ainda pior, né, do que a situação que ela está vivendo naquele momento. E, de fato, a religiosidade, a espiritualidade no sentido de a gente estar espiritualizado, né, além das coisas materiais, esses valores espirituais, ter uma religião, seja ela qual for, né, ajuda muito, nos dá esperança, né, porque a pessoa entra em desespero porque já não tem mais esperança, e isso nos dá esperança, nos dá consolo, nos ajuda e nos dá força para suportar essas situações. Muito bom. Eu queria só fazer 2 comentários rápidos. O primeiro que você falou, pediu desculpas inicialmente sobre o seu francês, mas o seu francês está muito bom. Eu acho que você está lembrando de alguma outra encarnação que você teve na França, porque a sua pronúncia está muito boa. A segunda, sobre o comentário que você fez sobre o trabalho de Kardec, né? E aí, quando você falou isso, eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente está aqui para explicar resumidamente uma revista, e a gente se reúne aqui em 4 pessoas, estuda, né, os artigos para falar, e Kardec todo mês, além de muitas outras coisas que ele tinha para fazer, todo mês, de 1858 até a sua desencarnação em 1869, religiosamente, todo mês ele publicava um volume da Revista Espírita, e não tinha as facilidades de escrita, de redação, de edição, de editoração, de gráfica, de comunicação que a gente tem hoje. Né? Tinha nem patrocínio, era com dinheiro dele. Exatamente. E na pena, escrevendo em pena de ganso. Muito bom. Então, nós cumprimos aqui a primeira etapa. A segunda etapa, a segunda parte da revista, ela tem uma seção que tem várias revistas espíritas, né? Que é a Dissertações e Ensinos Espíritas. E geralmente são comunicações curtas, mensagens curtas, algumas recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde havia as comunicações espirituais, e aí Kardec, então, reproduz algumas dessas comunicações, ou comunicações que ele recebia de outras cidades, de outros grupos espíritas, e que ele também coloca aqui. Os primeiros artigos, eles são maiores, são um pouco mais densos. Nessa segunda parte, são mensagens mais diretas, mais curtas, e aí nós vamos, então, passar a essas mensagens.
A primeira vai ser explicada pela Elizabeth agora, e o título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mensagem que a gente conhece, né, de Jesus, e aí tem uma mensagem de um espírito que a Elizabeth vai comentar para a gente. Sim, essa mensagem, ela veio do espírito Erasto através da mediunidade do senhor Dambel, que é um médium da Sociedade Espírita. Essa mensagem ela veio em 1863. Posteriormente, em 1864, Kardec coloca essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores de Última Hora, e sob o título de Missão dos Espíritas. Ela é uma mensagem que o Espírito Erasto traz de coragem, de estímulo para a propagação da verdade, da reencarnação e da progressão dos espíritos, progressão e elevação dos espíritos através da reencarnação, dependendo de bem ou mal terem vivido sua experiência terrestre e bem suportado suas provas. Né? Ele diz que os espíritas estão sob a assistência espiritual e que é o momento de privilegiar a parte espiritual em relação aos trabalhos, ocupações e hábitos materiais. E que essa mensagem, ela não vai agradar a muitos, muitos não vão se interessar. Por quê? Porque é uma mensagem que fala de abnegação, de altruísmo, de desprendimento de si mesmo, ou seja, de reforma íntima, né? É preciso que haja uma transformação interna. Ele faz uma analogia, comparando com o trabalho na agricultura, com o estabelecimento dessa mensagem na Terra, ela vai ser semelhante ao trabalho da agricultura. É preciso arar para frutificar. Então, a mensagem será estabelecida a golpes da enxada e da charrua, e com o suor do trabalho. E diz que as pessoas vão receber essa mensagem de forma muito diferente. Os grandes, aos olhos do mundo, a desprezarão. Os sábios, os eruditos, pedirão provas. Mas os simples, os pequenos, aos olhos do mundo, estes acolherão e se sentirão consolados, e sob assistência espiritual também pregarão. E é uma mensagem de paz, de esperança e fraternidade. E o Espírito Erasto, eu achei interessante que ele se dirige aos espíritas que não têm o dom da mediunidade, fazendo uma comparação àquela fala de Tomé, aquela fala de Jesus, né? De Tomé, que felizes, mais felizes do que Tomé, que precisou ver para crer, são aqueles que aceitaram e acreditaram na mediunidade, mesmo sem nunca terem recebido nenhum tipo de comunicação. Ele lembra Jesus quando ele diz quando Jesus disse que a fé desloca montanhas, e ele diz que ao Espiritismo cabe remover as montanhas de inferioridade, de vícios, iniquidade e injustiça do coração humano. E que o momento é agora e que a terra está pronta, é hora de arar. E que haverá um dia em que essa mensagem estará espalhada por todo o planeta. Mas que é preciso decisão e coragem. Decisão para escolher a virtude, né, a bondade, e coragem para buscar dentro de si a força necessária para a prática, para a ação. Ele comenta que muitos se transviaram ao longo do caminho. Então é feita uma pergunta a ele, que é a seguinte: como se reconhecerá os que estão no bom caminho? E ele responde dizendo que eles serão reconhecidos por ensinarem e praticarem a verdadeira caridade, pelo número de aflitos que eles consolarem, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, por cumprirem as leis de Deus, pois Deus quer que suas leis sejam cumpridas.
e os escolhidos são todos aqueles que cumprem as leis de Deus. É uma mensagem que, como a gente comentou antes, né, ela é uma mensagem muito consoladora e ela é uma mensagem que fica para nós aí essa necessidade, né, de buscar e de agir realmente, não só lendo, não só estudando, mas prestando atenção para praticar, né? Para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Muito bom, Elizabeth, muito obrigado. Aliás, muito interessante a sua observação inicial de que esse artigo, publicado em 1861, passou a integrar, né, ou fez parte do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das mensagens que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Aliás, tem muitos artigos, muitas publicações feitas na Revista Espírita que depois, né, elas vão fazer parte das obras básicas de Kardec. Muito bom, muito obrigado pela explanação. O próximo artigo, agora, ele trata da ocupação dos espíritos, é uma mensagem curta também, que vai ser lida pela Eliane, que também é uma pessoa muito ocupada, né, e por isso que ela escolheu esse tema, ocupação dos espíritos. Ela era desesperada, agora não está mais, porque já leu sobre o desespero, os efeitos do desespero, e agora vai nos falar da ocupação dos espíritos. Por favor, Eliane, obrigado. Então, a mensagem vem como uma luva, né? Muito lindo, viu, Elizabeth, o que você comentou aí. Bom, essa ocupação dos espíritos é médium Senhora Costel. Ele fala dos espíritos de segunda ordem. E aí eu resolvi trazer o que é o da primeira e da terceira, só para a gente relembrar, né? Os de primeira ordem são os espíritos puros e perfeitos, da segunda ordem, que trata o artigo, são os espíritos bons, o bem predomina na vida deles, e o de terceira ordem são os imperfeitos e os ignorantes, desejam o mal e têm, por isso, o progresso retardado. Então, eu achei muito interessante esse artigo, porque aí a gente vai tentando se encaixar em um deles. O de segunda ordem, que trata o artigo, eles se preparam no mundo espiritual para as provas que eles vão passar aqui. Frequentemente, eles meditam no que fizeram, como o espírito, acho que diz que é para a gente todo dia, à noite, fazer uma avaliação, é o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Então fazem como Santo Agostinho, avaliam o seu dia para ver o que fez de errado, o que pode melhorar, e inclusive tem acesso à questão das vidas passadas pelo comportamento que tem agora, né? E o que os levou a falir para tentar fazer melhor. Cuidam da sua missão com zelo e amor, ajuda os que estão à sua volta. É uma característica desses espíritos de segunda ordem. Procuram ter bons pensamentos o tempo inteiro, é muito feliz, o tédio normalmente não os ataca, porque o tédio é o vazio da alma, e o espírito de segunda ordem não tem a alma vazia, né? E passam depressa para a classe superior. Então, eu pergunto, será que nós estamos nessa classe? Não sei, não. Aí, a cara do Leonardo. Não, eu sei que eu não estou. Aí vem os espíritos de terceira ordem, né? Mas eu acho que a gente também não está aqui não, viu, Leonardo? Ó, tem pesadas faltas a expiar, isso nós temos, né? Tem pesar, remorso, sofrimento, sugere o mal para os outros, experimenta, isso eu achei incrível, gente, guardem essa frase. Experimentam a satisfação do doente que coça a sua própria ferida. É uma delícia coçar quando está coçando, só que dá o alívio na hora e depois piora infinitamente a nossa dor.
Eu achei muito boa essa frase. O seu sofrimento é o remédio que vai devolvê-los ao bem. Sofrem com a sua fraqueza e ignorância, são revoltados, desesperam até perceberem que só a resignação e a vontade vão devolvê-los ao bem e aliviar o seu sofrimento. Aí eles ficam calmos, compreendem que Deus não abandona ninguém e passa para a segunda ordem. Então, eu diria que a gente está aí entre a segunda e a terceira, porque é claro que isso foi dividido de uma forma didática para a gente compreender melhor, mas as coisas não são bem assim, né? Tem várias subclasses aí. Então, vamos pensar. Talvez a gente esteja na classe 2,5, Eliane, ou 2,2, 2,3. Exatamente nisso. Pensei na 2,5. Nem 2, nem 3. E 1 nós estamos longe, né? Então, eu achei muito interessante isso. E vamos levar essa frase aí, né? Até que ponto a gente coça a ferida para aliviar e depois vai doer mais, né? Então, é isso. Realmente essa aí foi muito boa, hein? Essa comparação foi boa. Coça a ferida ali tem uma satisfação na hora, um alívio na hora, mas depois piora, né? Aí começa a sangrar. Começa a sangrar. Tira aquela casquinha, né? Tem gente que gosta de tirar aquela casquinha que está formando ali. Vamos pensar nisso. Passa um mercúrio cromo. Exatamente. Muito bom, Eliane, muito obrigado. Vamos agora para mais um artigo dessa sessão, também bem curtinho, que o Carlos vai falar para a gente, que é sobre o perispírito. O que você tem para falar para a gente, Carlos, sobre o perispírito? Sempre é bom lembrar que Allan Kardec, um ano depois do advento do Espiritismo, em 1858, ele inaugura o primeiro centro espírita do mundo, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o que eles se reuniam lá para fazer o que nós fazemos até hoje nos centros espíritas, estudar a doutrina e os assuntos trazidos pelos espíritos. E houve uma dessas ocasiões em que eles estavam estudando sobre perispírito. E nós sabemos também que os desencarnados se aproximam para estudar conosco, para nos inspirar, nos intuir. Então, ao final do estudo que eles estavam fazendo ali, um dos médiuns, o senhor Didier, ele dá passividade a um espírito que vai complementar o estudo deles. E aí o espírito começa a dizer assim: acompanhei com interesse a discussão de vocês. E aí, para falar de um assunto, né, que é difícil até hoje, o perispírito, ele falou: faltam às palavras cor e forma para exprimir o perispírito e a sua verdadeira natureza. Né? Mas ele falou que uma coisa é certa: ele é o envoltório fluídico material do espírito, né? Material para o outro lado. E que cada perispírito é inerente à evolução do espírito, né? Complementando aí o que a Eliane falou dos graus, né, de desenvolvimento do espírito. Os mais materializados podem sentir nesse perispírito sensação de fome, de frio, como se tivesse encarnado. Por isso que muitos se sentem ainda vivos, encarnados num corpo de carne. Né? Porque o perispírito, o espírito está dizendo aí, ele é o agente pelo qual se dá a comunicação entre o desencarnado e o encarnado. Então, é necessário o perispírito numa comunicação mediúnica, num fenômeno mediúnico. Só que ele diz que explicar a natureza desses fluidos não é fácil ainda, né? Tanto naquela época como até hoje. Né? Mas ele dá uma esperança dizendo: a ciência chegará lá, mas primeiro é preciso compreendê-lo moralmente. Né? Então, ao invés de ficar preocupado qual é a substância que forma esses fluidos do perispírito, mas qual é a sua cor, né? A sua textura, né? Pela moral do espírito. E quem assina essa comunicação é o espírito Lamennais, né? Que seu nome era Félicité Robert de Lamennais, que foi um padre, político, filósofo e escritor francês do início do século XIX.
Então, essa é a parte que ele fala a respeito de perispírito. Muito bom, Carlos, muito obrigado. E essa observação, né, que você fez é interessante, e que o Espírito faz, na verdade, que é muito difícil, às vezes, falar de coisas que são do mundo espiritual, né, para nós que estamos acostumados com as coisas que são materiais. E, às vezes, até fazer uma analogia, tentar explicar, é complicado, porque no mundo espiritual é completamente diferente, né, ou bem diferente daquilo que nós... das percepções, das sensações que nós temos aqui, né, no mundo material. Muito bom. Então, nós vamos agora ao último artigo, e é o último da revista, né, que o título é A Separação do Espírito, e, naturalmente, ele está falando do momento da morte, né, da separação do espírito do corpo, e especialmente naquilo que acontece após essa separação. É uma mensagem bem curta. Aliás, essa mensagem é do espírito que assina Ferdinand, um espírito familiar, então não era uma personalidade, alguém conhecido, mas era um espírito familiar, mas essa mensagem não foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem enviou para Kardec foi o senhor Sabot, da cidade de Bordeaux, aquele que eu havia mencionado, né, no outro artigo, que já era um conhecido de Allan Kardec e que se correspondia com ele. Então, a mensagem ela é recebida mediunicamente nas reuniões espíritas na cidade de Bordeaux, e o senhor Sabot, que era ali o coordenador deste grupo, envia a Kardec. E a mensagem fala isso. Então, na verdade, ela é bem curta e bem simples, e o que ele diz sobre aquele período que o espírito tem, né, de uma certa perturbação quando ele se separa do corpo, e ele ainda não compreende, ele não sabe ainda a situação dele no mundo espiritual. E ele vai dizer que quando o espírito é ignorante e, sobretudo, muito culpado, ele demora um pouco mais a despertar no mundo espiritual e entender o que está acontecendo com ele. Geralmente, esses espíritos ignorantes, inferiores, culpado no sentido dele não ter cumprido a sua missão aqui, não ter feito o melhor que ele poderia, né? Ele vai se sentir, ele vai se sentir no mundo espiritual após a separação do corpo, inquieto, sofredor, pouco à vontade, né? E depois ele diz que isso vai acontecer durante um certo tempo, até que, em um determinado momento, espíritos amigos o auxiliam, né? Aquilo que a gente estuda na doutrina e que também vê e lê em diversos relatos, especialmente na obra de André Luiz, e aquilo que aconteceu com o próprio André Luiz, né, após a separação do corpo, de ser socorrido, de ser auxiliado no mundo espiritual, de receber ajuda e de se readaptar, porque, afinal de contas, nós estivemos lá, a nossa vida verdadeira, a nossa vida é no mundo espiritual, nosso mundo verdadeiro é no mundo espiritual. Mas quando a gente vem aqui, no mundo material, e depois retorna, é necessário um período de readaptação. E é sobre isso que ele trata nesse artigo, né, dizendo desse momento e de um período que varia de espírito para espírito, de readaptação após a separação do espírito, né, quando ele se separa do corpo. Então, de forma resumida, meus amigos, isso é o que ele trata, né, nesse artigo da separação do espírito, que é o último artigo desta revista, lembrando sempre que os nossos comentários e as nossas observações estão todas baseadas no artigo, mas é de forma resumida. Então é muito interessante que aqueles que puderem e quiserem se aprofundar, que leiam diretamente na revista, que, por sinal, o Carlos mostrou aquela hora, se puder mostrar de novo, Carlos, ele tem ali a Revista Espírita, volume impresso, e nesse caso, quando é de 1861, foi encadernado num único volume todas as 12 revistas, uma de cada mês, né, de 1861,
Quem não tiver acesso, não conseguir comprar, tem também disponível na internet. A própria Federação Espírita Brasileira disponibiliza a Revista Espírita na internet gratuitamente. Então é possível também acessar e ler a Revista Espírita na internet, na própria página da Federação Espírita Brasileira, ou no Kardecpedia, que também tem, né, aliás, não só a Revista Espírita, mas todas as obras básicas e todas as obras de Kardec. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário final? Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, muito gostoso, por sinal, muito instrutivo. Se não tivermos, nós queríamos agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer mais uma vez ao Carlos, a Elizabeth, a Eliane, né, pela colaboração. Muito bom, né, a gente estar aqui reunido, muito bom estar com vocês, dividir, né, esse momento de estudo, de aprendizado. E como a Elizabeth nos falou sobre um artigo que era sobre a prece, nós vamos pedir para ela, então, fazer a nossa prece final para encerrarmos as nossas atividades, né, agradecendo mais uma vez a todos. Bom, todos que se sentirem à vontade de fechar seus olhos, primeiramente, nos dirigindo ao Pai, Pai de infinita justiça, misericórdia, justiça e muito amor. Estamos agradecidos pela conclusão de mais um trabalho e te pedimos, Senhor, que possa nascer em nossos corações a cada dia a decisão e a coragem para cumprirmos as tuas leis em nossas vidas, não só nós, mas toda a humanidade, e assim construirmos um mundo melhor, mais cheio de paz, mais cheio de harmonia, e que todos possamos viver bem e caminharmos para ti um dia, Senhor. Assim seja, graças a Deus.